não tem coragem de comprar e eu saio comprando tudo, igual um trator de esteira. Por quê? Porque não precisa ser bonzinho, esse é o jogo. Quando algo ferir qualquer princípio seu, não faça. Engraçado, tava lá no podcast agora falando, cara, eu gosto demais de fazer milhões com leilão. Aí o Carioca falou, cara, fere meus princípios. Eu, que princípio? A pessoa perde a casa. Aí eu falei, falou que a casa é dela? O banco nunca transferiu a casa para a pessoa. O banco deixa a casa com você numa alienação fiduciária, isso é fidúcia. Engraçado, você deixou de fazer milhões porque você tem uma confusão na sua cabeça em relação ao que é fidúcia. O banco nunca deu a casa para a pessoa. O banco emprestou a casa para a pessoa e falou, na hora que você terminar de pagar, eu te dou ela. Aí o Bola falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. A pessoa boazinha, ela tem uma concepção e fica por aquilo mesmo. A casa nunca foi sua se ela é financiada. O carro que é financiado também nunca foi seu. É interessante que você fala, não podemos fazer isso. É só porque você é bonzinho. Aqui em São Paulo, 70 mil residências, apartamentos e tudo, são tomadas de volta pelos bancos. Interessante, quem é que perde? O bonzinho. Eu falei disso lá hoje. Por que o bonzinho perde? Porque o bonzinho não sabe que tem um contrato e que tem uma cláusula que ele pode suspender o contrato por 12 meses, ao invés de perder o imóvel. O cara é tão bonzinho que ele não leu o contrato, que se ele fosse uma pessoa top mesmo, ele ia falar assim, peraí que eu vou ler isso aqui. Isso é chocante. O bonzinho perde a casa, o outro é bonzinho, não tem coragem de comprar, e eu saio comprando tudo, igual um trator de esteira. Por quê? Porque não precisa ser bonzinho, esse é o jogo. Lamento as pessoas que estão perdendo casa que é do banco. A casa não é sua, então você nem pode falar para os outros que perdeu. Você nem concluiu o contrato. Está muito malvado? Você é bonzinho, você morre de medo de vender. Deixa eu te falar, o progresso só vem com venda, a economia só gira se tiver venda. Só que você é bonzinho demais. Eu acho tão bonitinho os bonzinhos. Por que você fica falando de Deus e cobrando? Mas peraí, na Bíblia fala. O que você recebeu de graça, você faz o quê? Dá de graça. E o que eu paguei, você também vai pagar. Então quer dizer que eu tenho que fazer tudo de graça para você? Não. O que eu paguei, você paga. O que foi de graça também, fique com isso de graça. E melhor ainda, quer de graça mesmo? Vai você sozinho pegar. Não, mas eu quero pegar com você, então vai pagar o tempo. Anota o tempo aí, custa tanto. Só que o bonzinho fala, é mesmo esse versículo. Engraçado é que a maioria de vocês dá para ver no rosto. Vários de vocês têm um pingo de malícia na vida. Sabe quem foi a pessoa que mais te ensinou a ter malícia? Foi meu pai. Meu Deus, ele passou até do ponto. Malícia para tudo, assim, ó. Desde pequeno, chegava nos lugares e ele olha sempre pro lugar. Nunca chega parecendo bobo. Sempre detecta quem está acontecendo. Você pega um bonzinho, ou corta esse coqueiro aqui com a motosserra, ele sobe e a motosserra roda e corta a perna dele, ele cai lá de cima. É gente sem malícia. E malícia muitas vezes não é para o mal, é para manter você vivo e para proteger os seus. Você precisa ter malícia, anota isso aí, eu preciso ter malícia. Malícia é quem calcula espaço, é quem calcula tempo, é quem consegue ler a intenção das pessoas, é quem é precavido, é quem é prudente. Você precisa disso, precisa de um pouco disso, porque se for simples como um cordeiro, você vai ser engolido. Então, se você não tiver disposição para defender sua família, você é o cara mais covarde e você é comparado a uma pessoa pior do que a que perdeu a fé. Então, eu estou dando um recado para homem. Seja homem a ponto de nunca regar e defender sua família. Mas só meu casamento está acabando. Está acabando porque você é bonzinho. Se você fosse pau na máquina mesmo, não ia acabar. Você que não sabe, minha mulher, sei, o marido bonzinho que ela tem. Se fosse um cara de verdade, isso não ia estar acontecendo. Alguém esses dias falou para mim, o fulano separou, aí começou a receber mensagem. Eu também quero fazer a mesma coisa. Cara, você é um bosta. É isso que eu queria chamar sua atenção hoje. Vocês não são grandes empreendedores hoje porque são pessoas boazinhas demais. Alguns de vocês não abriram empresa porque precisaram fazer certinho todas as etapas. Aí um dia um cara falou, o que você me recomenda? Rapaz, abre a empresa de qualquer jeito. Mas e depois se eu levar uma multa? É para isso que a gente abre a empresa, faturar e pagar a multa. Você prefere pagar uma multa de 100 mil e faturar 2 milhões? Ou você prefere nem fazer e talvez nunca vai fazer porque você é bonzinho demais? As pessoas que têm um comportamento de falar assim, eu achava, eu achei, são pessoas boazinhas, pessoas que são brabas no que fazem, elas não acham nada, elas vão atrás, elas fazem perguntas. Não, mas eu achava, toda pessoa meia boca e derrotada, ela sempre fala com a boca dela assim, mas eu achava, eu achei, eu estava achando. Gente boazinha é terrível, é a maioria. Você pode ser o demônio, se você criar uma narrativa de gente boazinha, você ganha qualquer eleição em qualquer lugar. Bonzinho, não, eu sou bonzinho. Não, mas você... Não, sou bonzinho. Por quê? Porque identifica com os caras. Como é que você detecta um bonzinho? Ele é vítima em tudo que ele faz. E ele se afasta das pessoas o tempo inteiro para sempre se manter protegido. Ele corre de uma coisa. Nota aí que você não pode correr, para você deixar de ser bonzinho. Encare todos os problemas. Quando acabar seus problemas de merda, você vai fazer uma coisa poderosa. Você vai começar a criar problema. Então, se ele não manda parar, como que eu vou parar? Suas boazinhas param. Suas boazinhas desistem no meio do caminho. Esse é o perfil delas.
Gente boa só vai até onde está dando resultado. Você acha que a gente tem que ser do mal? Não. As pessoas têm que ter medo da gente? Também não. Então tem que ter o quê? Anota aí, chama temor. Elas têm que temer a sua posição, elas têm que ter certeza que a qualquer momento você vai ter uma explosão, vai ter que ter um ataque. Aí você fala, mas isso não é inteligência emocional. Não, deixa eu te explicar. Gritar não significa não ter inteligência emocional. Se você escolheu gritar, você está em dia na sua inteligência emocional. Falta de inteligência emocional é quando você grita sem controle. Está no controle, é você que falou que vai fazer? Palmas para você. O bonzinho não tem nem coragem. O bonzinho não tem ousadia. Eu acho tão bonito quando alguém fala, você está com raiva. Eu com raiva? Muitas vezes. Eu, como pai, ignoro completamente as coisas que os meus filhos fazem. Aí você fala, por quê? Porque se eu for corrigir tudo do jeito que eu quero, nós vamos perder a confiança um no outro. E aí ele vai falar, mano, não pode nem errar na frente dele, não pode peidar, não pode fazer nada, então eu vou ter que fazer escondido. É assim que os filhos fazem. O que eu faço? Eu escolho algumas coisas para virar o terrorista. E todo mundo lá em casa fica apavorado. Por quê? Porque eu escolho poucas coisas, mas as que eu escolho eu falo, Carol, tá tudo bem. Só fica vendo. Aí você fala, você grita, mas é claro, cada 20 coisas que eles não deveriam fazer, 2 pelo menos eu vou para cima como se fosse uma guerra mundial. E eu falo, tem alguém obstinando aqui nessa casa? Vai, deixa eu ver o exército aí. Cadê os piqueneixos? Eu chamo eles de piqueneixo. Tipo nação pequena, entendeu? Piqui de Goiás. E aí eu falo, vocês são os piqueneixos. Pequenos, mas são nações, eu respeito, mas nós vamos entrar em guerra. A nação do Marçal velho vai entrar contra os Marçalzinhos. O que é que vocês estão caçando? Mano, fica apavorado. Nação, para mim, não tem nenhuma graça. Pode ser na frente de qualquer um. Aí ele falou assim, o senhor está me expondo na frente dos outros. Eu falei, você começou na frente dos outros. Eu já te falei que quando começa na frente dos outros, vai terminar na frente dos outros. Eu nunca vou começar te expondo na frente dos outros. Mas se você começar na frente dos outros, você vai ter que terminar comigo na frente dos outros. Pede perdão para o seu irmão agora. Mas ele fez isso, ele passou o cotovelo, ele acertou meu queixo. Não, mano, ele estava raspando certinho, você estava rolando. Agora você não segurou o ímpeto. E esse é seu código, você precisa segurar isso. Canaliza a saída para outro lugar. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes você, no treino, né, ou na criação, o que faz? Não, ele é pequeno. É pequeno. Terminamos de almoçar, saiu todo mundo, e ele ficava olhando para trás. Eu não vou comer, não. Tá bom. Traz o prato. Senta aí na beira da parede aí. Fique até quando quiser. Aí começou a bater a cabeça na parede. Chama minha mãe. Sua mãe não vai passar aqui. Aí depois, cadê? O cara faz isso? Não faz, porque você foi pontual. Agora você é bonzinho. As psicólogas falam que criança com 2 anos... Sabe o que acontece? Com 2 anos é bonitinho, com 3, com 4, com 5, você rodou. Você não consegue mais governar, nem ensinar, nem conseguir colocar pressão no ensino dessa criança. Tem que ir para cima. Eu entendo, você é uma pessoa boazinha. Engraçado é que o bonzinho, ele não resolve as coisas na hora. E toda vez que ele vai resolver, ele paga mais caro. O bonzinho é interessante porque ele tem medo de resolver uma conta ou gerar energia para pagar um boleto, mas ele vai pagar a multa. Olha que tanto que é burro. Ele, ao invés de colocar a pressão e ir para cima de verdade, ele deixa para o final. O bonzinho, ele não tem coragem de fazer a musculatura dele romper. Ele não tem coragem de ser forte, ele deixa para o final. Não tem como você comer 7 refeições no domingo e falar que você está nutrido a semana inteira. Tem que comer um pouco todo dia, sim ou não? Aí a gente fez uma viagem para a Suíça, chegou lá, ela falou, você vai mesmo continuar com isso? Eu falei, enquanto não aconteceu o que eu falei, eu não paro com isso aqui, meu corpo vai obedecer todo dia. Você acredita? 4 anos sem parar. Independente do lugar que eu pisei, aquela água lá da Suíça parece a mais aterrorizante que eu já senti da terra, parecia facada nas costas. Eu quero te falar algo. Não seja bonzinho com você. Você é lerdo demais, preguiçoso demais, procrastinador demais. Não seja bonzinho mais. É para fazer? Faça. É interessante que você é tão bonzinho, e você fala que vai escrever um livro, leva 1 ano. Quem é lascadão mesmo, pega o livro e escreve em 1 dia. Marcelo, não tem como. É verdade, tem como fazer em 2 horas. Sabia disso ou não? Pega um gravador e começa a falar tudo, depois entrega para quem sabe fazer, vira as costas e vai fazer outra coisa. Em 2 horas de gravação sai o livro. Depois é só multiplicar as pílulas. Sei lá quantos livros aí, acho que tem 50. Dos 50 livros, eu escrevi só 1. Os outros foi tudo transcrição, porque eu peguei um método. Interessante, cara. Você que é bonzinho, você acha que você não é capaz nunca. Vai do jeito que tá aí, maluco. Você que é bonzinho demais, você pensa, cara, eu não posso ir, vai dar tudo errado, vai quebrar. O que tem? Parece sempre que os mais espertos são os que deixaram essa fase de ser bonzinhos. Engraçado, quem aqui é leal mesmo assim no coração? Aquele negócio que você sente, mano, eu sou muito leal. Levanta a mão. Vocês têm uma tendência violenta a ser burro de carga, o nome disso.
Marçal, mas lealdade é bom. O que é isso? A melhor coisa que existe. Excesso disso em 1 milímetro é chamar burrice de carga. Meu filho de 10 anos e de 8 fala, papai, você pode jogar nós pra cima? Cara, vocês já passaram da idade, eu não quero menino desse tamanho nas minhas costas. Diego, é dolorido. Você olha pros meninos e eles falam, cara, mano, eu peguei vocês até hoje, eu não vou pôr vocês nas costas mais não. Os pequenechos podem ir, vem. Eles montam e aí eles ficam, pai, vamos. Aí às vezes eu falo, vai, vem primeiro, encosta aqui no pé, faz o avião. Ele me taca pra cima. Não tem coluna para suportar um peso desses caras. Só que quem é bonzinho fala, o bonzinho empresta o carro mesmo não querendo. O bonzinho empresta o dinheiro mesmo não podendo. O bonzinho faz o quê? O bonzinho vive todo dia como se fosse o primeiro e não como se fosse o último. Então vou te explicar a diferença de quem governa. Quem governa, governa o dia como se fosse o último. O bonzinho governa como se fosse o primeiro dia da vida dele, como se fosse a Alice no País das Maravilhas, sempre rindo demais. Ah, esse é o primeiro dia da minha vida. Não, quem governa, governa como se fosse o último. E quem é bonzinho governa de que jeito? Esse negócio é fudido. Ele faz como se fosse o primeiro dia. Ou seja, tem uns 10 dias ainda, vamos embora. Acorda e fala, é só hoje. Tem que tomar uma decisão? Não é depois do almoço, não. É agora. Tome a decisão rápido. Mas se o senhor levar prejuízo, tome rápido. Tome prejuízo rápido e esse prejuízo vai ser barato. Por quê? Porque você vai comprar os dados e vai embora. Eu não sei se você entendeu. Não daria para ir com vocês para uma guerra sendo bonzinho. Porque ser bonzinho, olhar para a pessoa usar uma tática anti-guerra e entrar na sua cabeça e dar um tiro na sua cara e ia ferrar nós todos.